Olá, estamos começando mais um programa Momento Saúde pela TV SB Notícias. Programa que leva até você muitas informações dos mais diversos temas relacionados à saúde e também algumas outras informações necessárias que a gente passamos para a população no geral. Hoje estamos aqui recebendo o Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste, sendo representado pelo Robério Xavier, que ele é técnico jurídico e cursando gestão empresarial. E também a Rafaela Dantes, que é formada em Direito e está no terceiro mandato do Conselho Tutelar. Voltando, falando sobre o Robério também está no terceiro mandato do Conselho Tutelar. Robério, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Obrigado, boa tarde a todos. Você vê que eu sou tão acostumado ao conselho, eu ia falar para você bem-vindo ao conselho, né? Ao vivo é assim. Rafaela, seja bem-vindo também ao Momento Saúde. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Eu vou pedir para as pessoas que estão nos assistindo que compartilhem o programa, o vídeo, por quê? Porque é um tema muito sério, é um tema que temos que ter um carinho muito grande em relação ao abuso sexual de criança e adolescente. Está sendo transmitido também Momento de Saúde pelo portal SB Notícias, YouTube, aplicativo TV SB Notícias e no Facebook também. Mas você que está nos assistindo, compartilhe para divulgar quanto mais esse tipo de situação que vem acontecendo hoje com nossas crianças. E também em relação a divulgar o Conselho Tutelar de Santa Bárbara, no geral também, porque o Conselho Tutelar de Santa Bárbara ainda tem uma imagem que os conselheiros vão falar também, que é aquela imagem ainda que passa que o Conselho Tutelar tira a criança de pais e mães. E o Conselho Tutelar, na verdade, não é isso. Os dois que têm experiência no terceiro mandato vai explicar muito bem em relação ao que é e quais são as atribuições do Conselho. Eu gostaria que vocês, a experiência que vocês têm no Conselho Tutelar, começasse a explicar para mim o que é o Conselho Tutelar. Vamos lá então. Carlinhos, falar do Conselho Tutelar é algo para mim muito prazeroso, porque é algo que eu faço por amor, né? Eu venho dentro dessa toada de trabalhar com jovens e adolescentes e crianças desde meus 15 anos de idade. E hoje no Conselho Tutelar, ele é o quê? É um órgão não jurisdicional, ou seja, nós fazemos parte de todo um sistema de defesa, né, de garantias dos direitos da criança, somos um órgão autônomo nas nossas tomadas de decisão e o principal, zelar pelo direito de nossas crianças e adolescentes, cuidar para que os direitos delas sejam preservados. Aí minha... Rafaela, e as atribuições de um Conselho Tutelar? Então, as atribuições do conselheiro, como que você já iniciou falando sobre a questão da carrocinha, do temido carro do Conselho Tutelar, quando o Conselho Tutelar para numa rua e fala, olha, sai a vizinhança inteira, veio tirar uma criança, é que a sociedade precisa entender mais um pouquinho do trabalho, da sua atribuição, que primeiramente que nem o Robério comentou, zelar pelo direito e cumprimento dos deveres e direitos da criança e do adolescente, acompanhar temporariamente a família, a criança. O Conselho Tutelar também acompanha a família, também quer que a família esteja inserida dentro da convivência familiar, realiza vários outros tipos de serviços, notificações, entre outros. Aplicação de medidas. Fala de aplicação de medida. Quais são as aplicações que o Conselho Tutelar pode estar aplicando? Olha, se a gente for fazer as aplicações de medidas em relação à conduta dos pais, né, a gente pode suspender, né, o direito dele estar visitando naquele momento, se ele atribuir alguma violência física, psicológica, e a gente entender que aquele pai ou aquela pessoa que fez determinada violência, não podemos permitir que ela fique no mesmo ambiente que aquela criança. Então nós podemos aplicar uma advertência verbal, uma advertência por escrito, nós fazemos o encaminhamento da situação ao Ministério Público para que tome ciência, nós podemos sim afastar a criança do convívio dessa pessoa a qual está colocando em situação de violência, né? Nós temos toda essa situação. E nesse quesito que você toca, a Rafa estava falando aqui, que as pessoas ainda nos vê
com resquícios da ditadura, né? Daquela primeira lei menorista que teve, onde hoje o Conselho Tutelar seria um auxiliar do juiz, né? Então vem muito desse requisito ainda, por isso que a população ainda não entende o nosso trabalho e às vezes, né, tem até uma outra posição de quando a gente toma uma medida protetiva, de ter que retirar, que isso é só em último caso, né? Fora isso, a gente vai trabalhar com que a família entenda o dever dela de proteção, de cuidar, de zelar, de amar, e que a gente quer que eles fiquem juntos, não quer separar ninguém. Roberto, em relação a quando tiver uma agressão dentro de um lar, a criança é agredida e essa criança, por exemplo, ela não tem uma família extensa onde que você coloque tirando ele do agressor. Essa criança, quais são as medidas que o Conselho toma nessa situação? Tudo depende. Se for uma violência que seja uma violência gravíssima, que não dê para a gente ter o cuidado de fazer o monitoramento de perto, de olhar, porque às vezes uma palmada e ficou marca é uma violência. A criança foi agredida, tem o vestígio que ela sofreu aquela agressão. Mas a gente consegue e entende que foi num calor daquele momento e os pais não têm histórico, a gente consegue acompanhar com visita, monitoração diária, né, sem avisar. Então a gente vai de manhã, vai à tarde, vai à noite, vai de madrugada, nós não temos horário para trabalhar. Então quando a gente está em monitoramento, a pessoa vai assustar com a gente chegando fora de horário, porque a gente está monitorando para ver se aquela criança não vai sofrer nenhuma outra situação. Quando é uma situação de espancamento gravíssimo e ela não tem mais nenhum familiar na cidade, a única alternativa que nós temos hoje para tomar essa medida protetiva seria o acolhimento dela, né? Ou quando a gente consegue localizar os familiares dela, mesmo que seja em outro estado, mesmo que seja em outra cidade, nós ficamos com ela sob medida protetiva do Conselho Tutelar até que a gente consiga chegar a essa pessoa, a que ela nos indica quando é adolescente, ou quando é criança a gente vai lá e fala, o avô mora em São Paulo, nós conseguimos contato com esse avô, e se o avô está apto a receber essa criança, então a gente vai aplicar a medida protetiva de levá-la até ele. Rafaela, o Roberto tocou um assunto que é muito interessante em relação do horário que o Conselho Tutelar trabalha. Muitas pessoas têm a visão que o Conselho Tutelar trabalha meio período e depois paz e amor. Não é. O Conselho Tutelar 24 horas, 7 dias na semana. 7 dias na semana, feriados, sábados, domingos, das 7 da manhã às 7 da manhã de novo. 24 horas, sistema de plantão. Um conselheiro por dia, 24 horas. Na sede, os conselheiros estão todos lá trabalhando, fazendo ofício, atendendo ocorrência na rua, e 24 horas. E o pessoal tem uma visão do Conselho Tutelar ainda que poucas pessoas conhecem toda a atribuição do Conselho e toda a forma que o Conselho trabalha. Vocês trabalham, são 5 conselheiros, tem o administrativo, né? Sim. Tem os motoristas também. Sim. Vocês trabalham durante o dia, depois à noite é sobre plantão. E esse plantão vai até que horas? No caso que liga no plantão, quem que vai atender a ocorrência? É a polícia? Como que é esse plantão? Como que funciona? É assim, o plantão é das 5 da tarde até as 8 da manhã. Qualquer pessoa pode estar entrando em contato com a guarda ou com a polícia militar ou com o próprio PS quando a criança ou adolescente vai até lá. Eles têm já o nosso telefone, o nosso contato e eles avisam, as pessoas entram em contato com o plantão que aciona a gente. A polícia militar ou a guarda, independente do horário, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sábado durante o dia. Depois das 5 da tarde, como é sistema de plantão, qualquer outro órgão aciona o conselheiro que tiver de sobreaviso. Certo. Até eu ia fazer uma pergunta e o Erasmo Francisco está fazendo. Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos conselheiros nos dias atuais? Então, o conselheiro tutelar, ele enfrenta a dificuldade diária devido ao enfrentamento que ele tem contra a violência, né? Nós somos 5 pessoas humanas, graças a Deus nós temos uma equipe excelente, 5 conselheiros que são dispostos a trabalhar, não tem medo de trabalhar, vão até a residência e aí, infelizmente, enfrenta a situação da violência todos os dias, corriqueiramente.
Quanto à questão administrativa, né, Robério, a gente hoje, nós não temos nenhum problema enfrentando. Temos um carro disponível. O que eu posso falar é no seguinte, nós somos uma cidade próxima aos 200 mil habitantes, certo? Nós temos aí uma quantidade enorme, vamos colocar aí mais ou menos 40% a 45% entre crianças dessa população e jovens, né, na faixa etária aí de 0 a seus 17 anos e 11 meses, que é o público que a gente atende. 0 porque quando está dentro da barriga também já tem seu direito garantido, né? E a gente também faz os acompanhamentos das mulheres grávidas quando ela não está prestando todos os cuidados que ela deveria. A questão hoje é que somos poucos. Você hoje está também no nosso meio, está convivendo e está vendo que é pouco. A gente não consegue dar conta de toda a demanda, né, e de todas as denúncias que chegam. A gente dá prioridade para aquelas que a gente observa que são mais graves e já vamos atuando, né? O que o pessoal tem que entender? O conselho atua no início, no começo, na ponta. Então a gente toma as medidas cabíveis naquele momento. Naquele momento a gente vai tomar as medidas protetivas. Acaba ali, não, tem uma sequência. E aí vem o restante da rede. O conselho não trabalha sozinho. Tem toda uma equipe. Temos os CRAS com ótimos, excelentes profissionais, o CREAS, temos aí o pessoal da saúde, que também estão sucateados na questão de profissionais. Então demora às vezes para atender aquela criança que sofreu uma violência sexual, ou aquela criança que sofreu uma ruptura dentro da família e precisa fortalecer essa família de novo para que eles estejam juntos. Então é assim, nós, se for parar para pensar, nós teríamos que fazer dentro da nossa atribuição, requisitar tomar as medidas protetivas num primeiro momento, a fazer o monitoramento, acompanhar naquele momento e depois mandar para os órgãos acompanhar e fazer todo o outro procedimento que, né, a gente vai fiscalizar se está ocorrendo ou não. Mas a conversa, pelo menos com a promoção social, que é a secretaria com a qual a gente mais tem contato com os técnicos, é uma conversa boa, um diálogo bacana, né? Lógico que a gente é um órgão fiscalizador, então a gente fiscaliza todas as ações e aí a gente bate de frente com a administração nesse quesito, né? Quando está faltando um profissional para atender uma criança lá no postinho médico, então vai chegar um ofício do conselho questionando por que não tem pediatra, vai chegar um ofício do conselho dizendo por que a criança ainda não foi atendida no CAPS. Então, é essas situações do nosso dia a dia. E é isso todo santo dia. Não muda. Deixa eu fazer só uma colocação também, que eu acho viável. Quanto à questão da demanda que o Robério comentou, que a gente tem, assim, cerca de várias diárias de denúncias, acompanhamentos judiciais e outro, né? Qualquer tipo de acompanhamento ou encaminhamento, a gente consegue atender da melhor forma possível a criança e o adolescente do nosso município. Certo. Porém, hoje, o que a gente também vê como questão de enfrentamento é a necessidade de um outro conselho tutelar, que estaria, né, localizado possivelmente na Zona Leste. Porque hoje a gente tem um conselho tutelar localizado no centro, com 5 conselheiros para uma demanda de 200 mil pessoas. Então, assim, pela legislação que fala a cada 100 mil teria que ter um conselho tutelar. Porém, nós sabemos que aqui, infelizmente, nunca tem o aumento, né? Infelizmente o censo não é atualizado da forma correta de Santa Bárbara, né, Rafaela? Porque assim, hoje teria que ter o segundo conselho. Teria que ter um segundo conselho. O segundo conselho, mesmo o segundo conselho, assim vai ter muito trabalho para os dois. Exatamente. Que a demanda é muito grande. Ter, né? Em relação à pandemia que vem acontecendo, as demandas aumentam de alguns tipos de situações. Sim. Crianças dentro de casa, pais que têm o direito de pegar a criança no final de semana, a mãe não quer deixar, né? Então ela está tendo os cuidados com a criança, mas o pai tem o direito e o pai não tem o entendimento, aí é o plantão que é acionado, você tem que conversar, e isso acontece geralmente no final de semana, né? Sim. Com a pandemia, a criança e o adolescente também está tendo que se acostumar com essa nova, né, situação e maneira de viver. A criança ela já está sofrendo uma violação de estar perdendo o direito da liberdade dela, tendo que ficar dentro de casa, lógico que é para um bem maior, para esse combate do vírus. Porém, assim, nós entendemos que muitas crianças e adolescentes não possuem condições hoje de ter uma internet para estar tendo acompanhamento na escola, né? Que a gente sabe que hoje o sistema agora é online pelo Estado.
então ela já está sofrendo esse tipo de violação. Essa questão que você falou dos pais separados, está sendo violado o direito da criança porque a mãe tem um receio ou um pai tem um receio de deixar e que o pai não sabe onde que o pai vai levar ou não sabe onde a mãe vai levar e que pode também ocasionar doenças, e bem como as violações que a gente sabe que aumentou o número, que no caso seria de agressão física, criança sozinha dentro de casa, porque os pais são obrigados a trabalhar, e a questão mesmo que hoje vai ser discutida sobre a questão do abuso sexual. E complementando, a grande dificuldade nossa com relação ao abuso sexual nesse período da pandemia é chegar até nós. A escola é um dos maiores meios de enfrentamento. Por que eu digo? Porque a criança ela cria vínculo com os profissionais da escola e aí ela consegue verbalizar. Fica mais tempo também com a professora, né? com o pessoal que está, a diretora. E nesse período agora, né, ainda assim, quando alguém saiba alguma coisa, liga pra gente, a gente vai fiscalizar essa situação. Né? No primeiro momento pode ser que a gente não consiga abordar a situação com a pessoa, com a criança, mas a gente vai acender a luzinha, porque a gente tem que ficar com sempre a luzinha do pisca-alerta ligado. Né? Olha, se tem uma fumacinha, pode ter fogo, então vamos verificar. É dessa forma que a gente vem trabalhando agora nessa questão da pandemia. Rafael, em relação a uma coisa que me preocupa muito no Conselho Tutelar, que a gente vê, é assim, o casamento, muitas vezes não dá certo, ninguém é obrigado a ficar com a pessoa o tempo todo. Só que quando tem criança, existe alienação parental. E a alienação parental é uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento de uma criança. Até chegar no ponto que você entender que essa criança está sofrendo uma pressão psicológica, tanto do pai quanto da mãe, essa criança está ficando doente. E isso é preocupante em relação que o Conselho vê muito essa situação, né? Sim, chega muito caso para a gente de uma suposta alienação parental. Hoje, assim, infelizmente, com a separação, a criança ou adolescente é o alvo mais preocupante na questão do desenvolvimento e pelo fato de não aceitar a separação dos pais, né? E os pais, o que acontece? De vez colaborar na questão do auxílio psicológico à criança e adolescente, não, eles entram em conflito entre ambos e aí acarreta tudo na criança. Uhum. A gente faz o atendimento no Conselho Tutelar, porém já não é no âmbito do Conselho Tutelar discutir alienação parental. A gente faz todo o encaminhamento para o psicólogo no CREAS, ou no CAPS-I, ou no CAPS, né, de adulto, ou o CRAS, que também acompanha, que realiza esse acompanhamento abaixo do Conselho Tutelar, e possivelmente já esses casos sendo acompanhados pelo técnico do fórum da infância. Então, a infância, o técnico da infância, que é o psicossocial, a psicóloga e assistente social, que consegue detectar, e aí o juiz, com base, né, técnica dos profissionais, delega a sentença que for mais adequada para que tire essa criança desse sofrimento da alienação parental, que é algo muito grave. Muito sofrimento. Muito. Uma das orientações também que a gente dá é em relação a celular. Celular, em relação aos jovens, os pais têm que prestar muita atenção que o celular é muito bom se saber usar. Né? E na mão de um jovem, de uma criança, se o pai não acompanha, não tem uma senha, ele dentro do celular dele pode estar acontecendo violação dos direitos dela, pode ter acontecendo pedofilia, acontecendo várias situações que o pai não presta atenção. Sempre procuro nos programas comentar sobre isso, e eu acho que tinha que ter nas escolas uma orientação maior em relação aos pais. Por quê? Porque dentro dessa situação a gente depara com muita situação de abuso, que tem alguns adultos que conecta com criança, vai fazendo todo um trabalho na cabeça desse jovem, essa criança, aí vem a foto de nus, vai divulgando vídeo, depois essa criança vai ficar marcada. Então isso daí é a responsabilidade dos pais, quando entregam um celular na mão de um filho, saber o que ele está usando e por que ele está usando. Tá? Deixa eu te falar outra coisa, no Conselho Tutelar foi feito um vídeo, né? Foi. E ficou muito bacana, o vídeo está sendo muito bem divulgado.
Nós vamos divulgar na rede agora aqui, para mais pessoas estar vendo o trabalho do Conselho Tutelar e a preocupação do Conselho Tutelar em relação ao abuso. Alô, meu povo, vamos ajudar a denunciar esses bandidos, né, que abusam das nossas crianças, das crianças do nosso Brasil. Esse é o shot da justiça, hein? Vamos denunciar esses monstros. Tô numa boa, tô aqui de novo pra denunciar esses monstros que só querem se aproveitar. Laia, laia. Tô muito triste, sei que não é certo, e te pergunto se isso está certo. Sei que a justiça pode melhorar. Laia, laia. Denuncie, denuncie, vamos denunciar. O abuso sexual infantil tem que acabar. Quando vê um caso assim, não demore pra ligar, pois se não fazemos nada, nosso país não vai mudar. Não, 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 não dou risada à toa. Vamos proteger as crianças boas. Sei que a justiça pode melhorar. Laia, laia. E falando assim parece que o tempo voa, e o que eu falo não falo à toa. Sei que você também vai cooperar. La, laia, laia. Denuncie, hein? Abuso sexual infantil é crime. Vamos ajudar a colocar esses monstros atrás das grades. Ficou muito bom o vídeo, né? Muito bom. E assim, uma música que bate os Chamou pezinhos, atenção, né? É muito Chamou bom. atenção. Esse vídeo tá em toda a rede social também. Tá na página do... que agora tem uma página, né? O Conselho Tutelar também, né? Mas vamos falar de um assunto agora muito sério, né? Que esse é o intuito da gente falar e comentar e tentar orientar. Roberto, 18 de maio. Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. O que você me fala desse 18 de maio? Olha, o 18 de maio é um marco, né, dentro da nossa legislação e dentro da situação que a gente vivenciou nesse país. 18 de maio é o dia que foi criado em memória à grande mártir Araceli, né, que ela se tornou uma mártir para mim nessa questão. Ela sofreu todos os tipos de violência para uma criança de 8 anos no estado do Espírito Santo, que chocou toda aquela sociedade, e devido a esse crime bárbaro que ocorreu, onde ela foi sequestrada, estrupada, esquartejada, porque chegaram a arrancar o mamilo dela na dentada, né? Então é algo assim muito doloroso, e a sociedade precisa saber da história dela, precisa estar ciente do que as barbaridades que acontecem com nossas crianças, e o pior de tudo, por ser de famílias influentes, não tiveram punição alguma. Então, o 18 de maio é o dia em que a gente faz memória a essa barbárie que aconteceu no estado do Espírito Santo, e a gente divulga para todos os 4 cantos do Brasil, do mundo, se possível, como que é necessário a gente estar presente na vida dos nossos filhos e começar a prestar atenção, né? Podem ter alguém olhando, observando, desejando as nossas crianças, e a gente precisa cercar com todos os cuidados,
para que todo dia acontece essas barbaridades. Tem muitas Aracelis ainda sofrendo nesse exato momento algum tipo de violência sexual. E o 18 de maio veio nessa campanha nacional, né, para lembrar as pessoas. Esse vídeo, a gente viu alguns outros, achou bacana, produzimos, né, bem arcaico, é bem armador, mas foi feito com muito carinho para tentar mostrar para a sociedade barbarense que aqui em Santa Bárbara acontece muito essas situações. Quase toda semana. Quase todos os Quase dias, todos os dias, né? Na verdade, acontece. Isso que fica sabendo. Isso que chega até nós, né? Acho que a Rafa pode complementar também um pouquinho a respeito. O crime que aconteceu com a Araceli é uma violência que pode ser discutida, todos os tipos, né, de violência contra a criança e o adolescente se encontra nela. Então, para mim, o 18 de maio, ele é muito mais amplo, ele tinha que ser discutido muito mais na questão do macro, porque ele fala, desde que o Roberto falou, o abuso aconteceu desde o primeiro dia que os 3, no caso, acusados, né, observaram ela saindo da escola. Então aí, foi o que o Roberto falou, vou complementar. Estão olhando nossos filhos, sim. Isso daí já é uma violência, já é uma exploração. A partir do momento que ela é sequestrada, ela é tirada do seu laço familiar, drogam ela, então a gente já vê 3, o abuso, a questão do olhar, a questão do uso do entorpecente, que deixa ela dopada, quando vê que ela está em um estado, que ela está desfalecida, que vão até o hospital, chega sem vida, os próprios 3 acusados, né, pegou o corpo dela, jogou atrás do hospital infantil do Espírito Santo, deixou ela lá exposta. Então a gente vê todo tipo de violência que aconteceu na Araceli, acontece hoje com muitas crianças e adolescentes barbarenses. A sociedade não pode fechar os olhos, não pode deixar de entender o que aconteceu no dia 18 de maio, não aconteceu só em 1973, acontece em 2020. A gente está falando de lá de 1973, uma questão de ditadura, sim, de famílias influentes, hoje ainda também acontece, mesmo pós-ditadura. Hoje temos Aracelis em escola chorando, dentro de igrejas, nas casas. Nós temos que estar atento, até mesmo na criação de políticas públicas, para favorecer essas crianças e adolescentes que sofrem todos os dias. E saiu uma postagem da ministra Damares, que falou que 1 a cada 3 crianças no Brasil são abusadas sexualmente. E a cada 100, uma só consegue denunciar. Uma só. E é o 7º país do mundo, o Brasil, com o maior número de mortes de crianças e adolescentes, pela Unicef. Infelizmente esse caso aí não teve punição, né? Teve. E as pessoas têm medo não é medo, eles não denunciam porque tipo aquela já cultura do brasileiro, não vai dar nada. Não pensa assim, denuncie, veja qualquer coisa que está acontecendo com criança, com vizinho, preste atenção. Veja uma criança que está rodeando muito um adulto, criança que é largada com um vizinho, com jovens, tem alguma coisa estranha que está acontecendo com essas crianças e às vezes ela tem medo de estar reportando para o pai ou para a mãe, mas ela está sofrendo. Carlinhos, a questão do abuso é uma questão assim, dolorosa para a criança, porque quem comete geralmente o abuso está muito próximo dela. Sim, a maioria dentro da casa. E por que a dificuldade de denunciar? Porque muitas vezes pode ser o próprio pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o tio, a avô, né? Então, é dolorido por quê? Porque o abusador geralmente faz com que ela se sinta culpada. Que ela está sendo abusada porque ela é culpada. Ela é culpada ainda, né? E ela também é ameaçada, né? Tem muitos casos que eles sofrem ameaças. De se contar, vai acontecer alguma outra coisa, uma outra punição ainda. Existem as formas também dessas pessoas adultas que vai violentar a criança, dar alguma coisa, doce, bala, e a criança às vezes não tem condição, ela acaba pegando, mas o cara está abusando ela. Talvez não tenha penetração, mas ela está abusando, de uma forma ou de outra. Sim, aquele fato do vô chegar e falar, eu te dou uma bala, você ergue o vestidinho. Sim. Eu te dou um chocolate, você abaixa a cuequinha. Isso acontece demais, isso já é uma exploração. Só para fazer uma ilustração, no primeiro mandato, em 2010, o primeiro caso que me chocou muito, né,
a gente trabalhava no centro urbano, a gente não tinha uma estrutura muito ruim, porque todo mundo via o que acontecia lá dentro da nossa sede. E naquele dia, acho que tava todos os conselheiros, mas naquele momento, acho que, não lembro se a Rafa estava atendendo, mas estava eu lembro da Edileuza e da Graziela, que era uma conselheira também conosco. E a menininha, mais ou menos uns 2 anos, de uma forma muito assim, lúdica, e as meninas vieram e falaram: Roberto, ouve isso. Eu fui interagindo e ela falou assim que brincava com as bolinhas do papai. E nessa fala, a gente foi conversando com ela, interagindo com ela. Era uma brincadeira que ela fazia com o pai dela, onde ela tocava os genitálias do pai, né? E brincava, ficava brincando. E a mãe, quando ouviu isso, levou ao conselho e a gente tomou todas as providências para proteger essa criança. Mas ela, até então, era um brincar. Ela nunca ia imaginar que ela estava sendo abusada. E de uma forma muito cruel, né? Porque através da brincadeira. Né? E isso me marcou muito. Até hoje eu estava comentando com o pessoal que essa fala doeu. E quando a criança ou adolescente verbaliza, de alguma maneira, é mais tranquilo para a gente tomar essa posição. Porque o pessoal esquece que o Conselho Tutelar está ali como órgão protetor para ouvir a criança e o adolescente. Então, o que eles nos falam é o que a gente vai ouvir. Né? As nossas medidas são tomadas em cima do que eles nos trazem. E a criança, no conselho, ela acaba falando, né? Ela fala. A maioria das vezes. Quando não, a gente precisa que um técnico tenha uma outra abordagem, um outro tipo. De uma outra forma. Porque hoje também, Carlinhos, nós temos a seguinte situação. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado para não reatimizar a criança dentro daquela própria violência que ela já sofreu. E todas as vezes que a gente toca no assunto, é um sofrimento que ela vai ter. Então, muitas vezes, se ela já verbalizou e a mãe gravou, ou se a mãe está falando, ela falou assim, e a criança espontaneamente fala ou não, a gente faz os encaminhamentos. E muitas vezes, tomando esse cuidado de não ter que ficar perguntando toda hora, de ter que ficar cutucando de novo lembrando aquela ela. ferida. Então hoje, mas você não vai perguntar para a criança? A gente está tomando muito cuidado com relação a isso. Às vezes a gente não chega a perguntar de fato para ela, né? Não sei se ela está ali, muitas vezes ela começa a falar. Mas quando a criança está restringindo, está ali naquele mundinho dela, não quer, a gente tem que tomar cuidado para não vitimizar de novo. Então tem toda essa situação com a relação ao abuso sexual. Porque assim, existe um protocolo no município, né? Então a partir do momento que ela vai para um pronto-socorro, ela tem que falar lá praticamente o que aconteceu. Ou a mãe, ou quem está acompanhando, a avó, tio e tia. Depois ela tem que descer na delegacia da mulher. Ela tem que novamente falar sobre o assunto. Depois, na verdade, o Conselho Tutelar é a ponta, né? Tudo tem que chegar pra gente. E o que acontece hoje? Graças a Deus existe a lei da escuta especializada. Então a criança, ela falou, é o que ela disse. Lógico que a gente tem uma ressalva, que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos adolescentes. Que às vezes, para prejudicar uma pessoa, eles são capazes ou não de falar alguma coisa contra uma outra pessoa. Porém, nós como conselheiros, passa pelo conselho, passa pela delegacia, passa pelos técnicos, não vamos nos deixar enganar. Porém, também nós não vamos deixar de não acreditar no que eles estão falando. Mas antes que aconteça qualquer outro mal a uma terceira pessoa, vai ter todo esse equipamento trabalhando em função do que eles estão dizendo. Existem casos também que como existe a briga de pais que são separados, existe alguma coisa que pai manda falar que o companheiro novo da mãe tentou bulinar a criança? Isso tem dentro do conselho também. Existe. E esse é o tipo de situação que você acabou de falar, que existe prejudicar terceiros, né? Sim. Sem ter acontecido. Sim, acontece muito de um adolescente ou até mesmo um pai ou uma mãe ficar investindo na criança para que ela fale. Porém, a criança, ela é inocente, ela tem a pureza, ela não vai conseguir ficar replicando a mesma história. Então, chega uma certa hora, um certo momento, porque lá no Conselho Tutelar, por mais que seja um órgão fiscalizador, ele é um órgão de proteção e defesa à criança. Então, a criança já entra lá e já se sente bem, né, Robério? Né, Carlinhos? As crianças se sentem bem. As crianças, tanto com os adolescentes, na maioria dos nossos atendimentos,
eles falam tudo que tem que falar. Ou de uma forma lúdica, igual falou pro Robério, porque às vezes a criança não entende que aquilo lá é o mal que estão fazendo para ela. Ou, né, de outra forma que já é diretamente ao fato, né? Mas a questão de uma criança falar, mas é que meu pai que está mandando falar, a gente consegue não tirar. Mas numa conversa nossa, pra gente aplicar a medida, a criança solta normalmente. Estava contando. Conta. O Alex está falando falar sobre a garantia do sigilo absoluto quando existe uma denúncia, né? E isso, as pessoas ainda têm medo de fazer a denúncia, de medo que alguém fique sabendo que ela que foi denunciante. Carlinhos, em relação à denúncia é o seguinte, ela pode fazer a denúncia através do Disque 100, que é uma denúncia a nível nacional e vai ser direcionado para nós. Ela pode fazer a denúncia presencial, chegar e falar, acontece isso, e vai ser preservado, né? Aquelas pessoas que chegaram a denunciar presencialmente, vai verificar que nós vamos sempre criar alguma outra situação para tentar desvincular. E nem pega todas as informações e ali no ato. Por quê? E a gente já explica, olha, pode vir uma denúncia pelo telefone, ninguém vai perguntar seu nome, ninguém vai perguntar de onde é, não vai perguntar nada. Simplesmente a gente precisa do endereço, do primeiro nome se souber, do nome da criança se souber, e o fato que acontece, que é o principal, né? Para a gente poder ir até o local e verificar, né? Como, infelizmente, tem muita gente que queira prejudicar também as pessoas e tudo, viu um barulho e vai lá e denuncia. A gente chega na residência, a gente vai apurar e na maioria muitas vezes, graças ao bom Deus, também não está acontecendo nada. Mas a denúncia é extremamente importante. Sem ela, a gente não consegue exercer o nosso papel, né, que é de proteger. Quais são os tipos de abuso, Rafaela, que a criança sofre? Abuso sexual. Tem a exploração sexual, né? O abuso sexual, ele pode ser o consentido ou não, e a violência sexual, que daí no caso abrange todas as violências em face ao abuso. E hoje tem uma rede de pedofilia que está fazendo vídeo, acontecendo caso com criança de 2 meses, né? 2, 3 meses. Dias. É uma modalidade nova, descoberta recente, 2018, através do Ministério dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente, através da ministra Damares. Eles entraram com a Polícia Federal no website, naquela internet obscura, que dá um nome, né? E aí eles conseguiram descobrir que em 2018 tinha uma criança em Curitiba que era de 8 dias. Então, o que eles faziam, né? O que eles fazem, essa quadrilha? Eles pedem para que os pais de baixa renda filmem a criança, ou pegando, né, nas partes íntimas da criança, ou até mesmo tentando ter uma relação sexual com essa criança, para filmar e mandar, que eles fazem eles depositam um valor de 50 a 100 mil reais. E aí, em 2019, continuou, né, na investigação da Polícia Federal, descobriu um caso recente em São Paulo, de um bebê recém-nascido de 7 dias. Só que aí, com essa pandemia, deu uma parada, né? Na questão, tudo fica mais ocioso, é mais complicado, até mesmo na questão da investigação. Porém, é uma modalidade que tem que ser discutida, enfrentada, tem que haver um enfrentamento, porque a preocupação hoje nossa é a questão da pós-pandemia também, né? Que a hora que acabar tudo, que o povo começar a sair para a rua, começar a denunciar, aí a nossa preocupação aumenta. Carlinhos, deixar claro que a violência sexual, a exploração sexual, o abuso sexual não tem classe social. Acontece em todos os níveis. A maioria das pessoas que praticam são homens. Sim, são homens. Mas mulheres também praticam. Muita violência a pergunta sexual. que tinha, né? Se não me falha a memória, da Cláudia. E por isso que eu estou tocando nessa situação. Né? Já chegou caso, sim, de uma mãe apaixonada pelo filho. Apaixonada mesmo, no quesito de carnal, querer ter relações. E a gente teve que tomar as providências para que esse menino ficasse protegido.
tanto da violência sexual quanto da psicológica. O pessoal tem que entender que o fato de você declarar para uma criança ou um adolescente a vontade que você possui de cometer aquele ato com ela, é uma violência tão maior do que você penetrar uma criança. O abuso da penetração ou violência psicológica, o fato de não estar tocando não vai diminuir nada, porque na cabeça ela vai se sentir tocada, ela vai se sentir abusada, né? Então tem a violência psicológica também, que é muito grave, né? E a gente tem que estar atento a essas situações também. Em relação ao Conselho Tutelar, recebe denúncia de vários tipos, né? Mas quando chega sobre essa situação, todos os conselheiros, que todos são pais, né? Sim. É diferente. É diferente. Parece, você fica numa situação que aquilo acaba o seu dia, você fica num sistema nervoso abalado, mesmo que todos que estão lá estão preparados, mas quando envolve caso de criança violentada, o ambiente muda. Sim. Todo enfrentamento contra criança e adolescente, o nosso sistema nervoso, ele é alterado, né? A gente vai recebe a denúncia, chega em torno de 15, 20 por semana, depende, vamos supor, abuso sexual, a semana passada foi 3, 4. Sim. Quando a gente recebe, analisa, porque tem tudo isso, né? Chega a denúncia, a gente conversa, a gente vai até a residência, apura, conversa com a criança, tira a criança, conversa no conselho. Então tem todo um processo. A gente fica bastante nervoso, embora tenha muita ética, tenha profissionalismo. Eu até falando disso, cortando você, Roberto, eu vi uma vez a Alessandra, conselheira, ela fez todo o trabalho, toda a situação, delegacia. Quando chegou no final da ocorrência, ela sentou e chorou. Sim. Porque é muito triste, é uma situação que é uma criança que ela é vulnerável de todas as formas, e isso está acontecendo dentro da casa dela. Quando a violência acontece e a pessoa que era para proteger é a abusadora, e quando geralmente, vamos supor assim, a mãe, que é a maior protetora, consegue observar e entende e fala, não, eu acredito em você, e já começa a tomar as providências, é mais tranquilo para a gente poder fazer a ação, né? Porque a gente sabe que aquela mãe já está protegendo. Então a gente toma os trâmites cabíveis, né? E deixar bem claro para o pessoal entender o seguinte: nós fazemos a parte protetiva, a parte de investigação, a parte criminal não cabe ao Conselho Tutelar, cabe à delegacia, aos detetives, aos investigadores e à delegada, ao delegado, ao judiciário. Eles sim condenam, eles sim vai dar o veredito final em relação ao ato, que se é criminoso, se não é, o que descobriu. Mas a gente usa sempre uma questão. Na dúvida a gente protege, depois a gente vai ver como que vai ficar a situação. Primeiro protege, depois a gente verifica. Infelizmente, Roberto, pelos fatos que acontecem, e como não são fatos consumados, dificilmente esse agressor, que na verdade ele não é preso, né? Deveria, mas infelizmente... O que a gente andou discutindo muito, né, num debate meio com o pessoal da casa das mulheres vítimas de violência doméstica, é que teria, se eu me falha a memória, eu tenho que até verificar, mas acho que tem algum projeto de lei na Câmara que fala de trabalhar essas pessoas que cometem a violência doméstica, né, de violência e do abuso. Porque muitas vezes a pessoa foi abusada na sua infância e ela está reproduzindo algo que ela vivenciou. Já aconteceu o caso do pai foi abusado a vida inteira e ele estava reproduzindo no filho mesmo sabendo que era errado, mas, né, então como trabalhar essas pessoas? Não é simplesmente catar e jogar dentro de uma sala, tem que trabalhar, porque uma hora ele vai voltar para a sociedade e ele precisa entender o que ele fez errado e precisa trabalhar para que não faça de novo. Já tem uma lei que está para ser sancionada, né, através federal, que estão querendo trabalhar a questão dos abusadores. Mas na cadeia, trabalha lá na cadeia. Na cadeia, porque tem que fazer alguma coisa, porque senão só vai enxugando o gelo, aumentando, sabe que a impunidade está aí, né? E as crianças sofrendo. Eu me deparei com uma situação que a criança com 11 anos, ela disse que ela é abusada desde os 5 anos.
Então isso marcou a vida dela, já 6 anos marcados, e ela vai levar para o resto da vida isso daí. E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo talvez até um pouco assustado em relação do que o Conselho Tutelar passa em relação a esse tipo de situação, e que Santa Bárbara temos abuso sexual de criança que nós ficamos sabendo todos os dias praticamente, que nós ficamos sabendo. Sim. E isso muitos ainda que não chega para o Conselho Tutelar, infelizmente. Nós estávamos na rede, né, educação, o CMDCA, a Câmara dos Vereadores, a educação, estávamos preparando todo um trabalho de conscientização através das escolas, através de evento na praça. Então, isso não foi para frente devido à questão da pandemia, né? A diretoria de ensino de Americana também estava envolvida. A gente passou meses, vocês viram, a gente conversando, tendo reunião toda sexta-feira, preparando. Não chegamos a voltar a conversar depois que começou a pandemia, mas a gente já tinha acordado que é um assunto que a gente vai combater. Porque 18 de maio é todo dia. 18 de maio todo dia. Todo dia. Robério, não parece, mas ficamos 42 minutos falando, né? Ficaria Sim. o dia todo falando sobre uma situação aí bem complicada. Gostaria que você, os dois conselheiros que têm experiência há muito tempo, falasse com os pais, dando uma orientação dos cuidados que tem que ter com o filho em relação a isso, a prestar atenção no comportamento, que ela pode estar sendo abusada e eles não estão sabendo. Quer falar, Rafa? Fica à vontade. Eu deixo você falar. Ou quer que eu fale? Pode falar. Bem, olha, assim como eu sou pai, quero falar para vocês o seguinte: observe, escute seus filhos e oriente. Oriente principalmente na questão que o corpo dela é sagrado. Ninguém pode tocar, ninguém pode violar, ninguém pode querer pedir para espiar. E quando ela tiver alguma situação, procurar falar com o papai, se for homem, porque é uma questão, pelo menos para mim, eu tenho 2 filhos meninos, eu acho mais fácil para mim orientar e mais fácil para mim tocar. A minha menina já está com 18 anos, né, mas a mãe dela vai cuidando, vai orientando e a gente conversa junto de determinados assuntos. Mas em relação ao toque, fique atento, porque a pessoa, como está tocando o seu filho, como está, deixar em qualquer lugar, não dá para deixar em qualquer lugar, né? Então, preste atenção nos sinais. Quando a criança não verbaliza o que está acontecendo, ela vai dar sinais, o corpo fala por si. Muitas vezes vai começar a fazer xixi, de uma maneira que não fazia, começa a fazer, vai fazer o cocô, as fezes na própria roupa, né? Vai ficar ansiosa, vai comer muito, vai ficar nervosa, pode começar a se cortar. Então, tudo isso são sinais que de repente ela possa estar sendo abusada, violentada. Então, cuide, preste atenção, ouça o que a criança ou seu filho ou adolescente está falando. Você que é mãe, né, Rafaela? Sou mãe. Então, a criança e o adolescente, os nossos filhos de forma geral, é o nosso bem mais precioso, né? A nossa herança. E o nosso papel é cuidar e zelar 100%, é 100%, todos os cuidados a eles. Como o Roberto falou, a criança, o corpo da criança ou do adolescente, ele fala com sinais. Uma criança hoje de 3 anos, ela sabe que não pode tocar no pipi, não pode pegar no bumbum, até mesmo uma menininha. Você pode, pai e mãe, você pode sim explicar que tem o toque do sim, tem o toque do não, falar ludicamente com essa criança, explicar para o adolescente. Cuidado da questão do adolescente, a gente acha que nada vai acontecer com ele porque ele já tem um entendimento maior. Pelo contrário, ele pode ser também vítima igual a criança e adolescente, igual a criança. O adolescente tem que tomar muito cuidado com o celular, igual você falou, com o nudes. Também está para ser revelado informações que através da câmera do celular, que fica na frontal, o hacker ele consegue ver tudo que o adolescente está fazendo, dependendo do aplicativo que ele abaixa no celular. Então tem muitos jogos, igual vários assim, pessoas que participam da questão de aplicativos de jogos, aquele Free Fire, jogos de adolescentes,
que hoje está havendo uma quadrilha que estão conseguindo baixar dentro desses jogos aplicativos que dá para ver o corpo do adolescente. Absurdo. Então, assim, a exploração começa aí. Outra coisa, criança dentro de escola. Tem que ficar esperto quando a criança volta de uma escola, quando o adolescente volta de escola, quando ambos adolescentes estão sozinhos. Então, assim, é 100% a responsabilidade dos pais. O Conselho Tutelar, ele é um aliado ao pai e à mãe, sim, porém ele vai defender o direito da criança e do adolescente. Roberto, para entrar em contato com o Conselho Tutelar para fazer a denúncia, o telefone É o 3455-5925. Né? Você pode ligar, as nossas secretárias vão anotar tudo e vai colocar para um dos conselheiros fazer a averiguação. Roberto e Rafaela, eu quero agradecer a vocês dois, em nome também do Everaldo, que é outro Conselho Tutelar, e a Alessandra, né? E temos também que trabalha lá com a gente, a Gabriela, a Vanilda, né? Tem a Lúcia e tem os motoristas que nos socorrem aí no dia a dia, né? Que são o Osmar, o Douglas, o Ney e o seu Milton. Então, essa é a equipe do Conselho Tutelar de Santa Bárbara que tenta fazer assim o máximo possível para defender os direitos da criança e do adolescente. Fica por aqui um momento de saúde e mais uma vez, Rafaela, o Roberto, nós vamos voltar a conversar outros assuntos para orientação. O pessoal começar a conhecer um pouco mais o Conselho Tutelar, não só de Santa Bárbara, mas quais são as atribuições do Conselho Tutelar. Agradeço a vocês dois pela presença. Obrigada. Carlinhos, nós que agradecemos você abrir esse espaço, que a gente sabe que você faz aí com o pessoal em relação à saúde, orientando. Obrigado a você por dar essa abertura, né? E aquilo que a gente conversou lá quando a gente sumiu. Tentar colocar as claras, tentar informar o máximo possível a população do nosso trabalho e tirar aquela mística, né? De que nós vamos na casa tirar a criança do pai e da mãe se ele bagunça, né? Nos usa como se fosse, né, o conto da carrochinha, né? O anticristo. Então, o anticristo. Né? Então a gente tem que tirar isso e a melhor forma de fazer isso é vindo às redes sociais hoje. A gente gostaria muito de trabalhar com relação a palestras em escolas, mas a gente não consegue atender toda a nossa demanda, infelizmente. Mas, naquilo que for possível e humano, estaremos à disposição. O Conselho Tutelar de Santa Bárbara está sempre à disposição. Sim. Agradeço a vocês. Obrigado. Obrigada.